Olá pessoal, tudo bom? Eu vou começar a falar um pouco sobre as milhas, esperar o pessoal começar a chegar, né, um pouco. Hoje eu atrasei um pouquinho aí na live, tá? Tive um problema aqui com a minha equipe de marketing, cara. Eu pedi para eles fazerem essas apresentações, né, que fica bem legal. E aí eu tava errando aí com as apresentações na hora de colocar os arquivos, né? Então aí acabou atrasando um pouco o início, né? E peço desculpas aí para vocês se aqui estavam me esperando. Então, eu sou Orsini, já negociei muitas milhas aéreas, né? E um dos problemas que eu tive logo no início, né, quando eu comecei a trabalhar com milhas em grande volume, foi a questão de como declarar no imposto de renda. E ninguém sabia disso naquela época, né? Isso desde 2015, que eu movimento bastante dinheiro. Até mandei um e-mail para a Maximilhas, eles disseram que o problema era meu, que eu tinha que me virar, que eles não sabiam como que era. E aí, a partir de 2016, eu comecei a movimentar mais dinheiro ainda, e aí eu comecei a considerar, né, as milhas como bens, né, e ser igual como uma criptomoeda. Então, desde 2016, eu declaro a compra e venda de milhas através do GCAP, que é através do ganho de capital. Então, eu coloco, né, as milhas como um patrimônio nosso, né, meu, e declaro ali o lucro que eu tenho, o valor delas e tudo que eu tenho em cima de lucro. Eu vou tirar a questão dos comentários e começar a falar um pouco da apresentação que eu vou mostrar, né? E queria dar boa noite a todos que estão presentes e quem vai assistir a live também, boa noite por estar assistindo aí. Todo mundo que tiver alguma pergunta, pode colocar aí na pergunta, tá? No final da live eu vou estar respondendo as perguntas que vocês tiverem, então podem colocar aí as perguntas pra gente, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer uns exemplos aqui, né, de como é a declaração de milhas aéreas. Vocês estão conseguindo ver bem? Eu estou vendo bem aqui. Então, eu vou vou pegar 2 meses, né, para vocês verem como é que funciona a declaração das milhas. Um mês de fevereiro, eu coloquei lá que o mês de fevereiro a gente teve uma quantidade de vendas de R$33 mil e o custo nessa produção das milhas foi a R$26 mil e o lucro ali de R$7 mil. Eu coloquei aqui o resumo já, né, no imposto, como é abaixo, eu vou mostrar depois para vocês passo a passo, mas como é abaixo de R$35 mil, né, a quantidade do ganho de capital, aí você não paga nada de imposto. Então, independente do lucro que você tenha, você paga, você não vai pagar imposto quando você movimenta, né, menos de R$35 mil, tá? E no mês de março, né, a quantidade, eu fiz um exemplo, né, passando dos 35 mil a R$36 mil e tendo um custo aí de R$28 mil para a aquisição dessas milhas. O lucro foi maior, mas a gente pagou 1.200 de imposto. Então acabou que a gente gastou mais dinheiro e teve uma receita menor, né? Porque a gente teve que pagar esse imposto aí de R$1.200, tá bom? Eu vou mostrar agora como é que faz, como é esse aplicativo, como é que é o GCAP, como é que eu faço isso, né? Então eu vou mostrar passo a passo, aqui, pegando na mão de vocês não terem mais justificativa para não declarar, né? E lembrando, tá? Eu não sou contador, eu sou engenheiro de formação, eu estou mostrando como eu declaro minhas milhas, tá? Assim, é uma forma correta, não tem problema, mas eu recomendo que se você, né,
for declarar, é bom consultar o seu contador. Peça para ele assistir essa live aqui. E no final, na live, eu também transformei essa live em um e-book. Ficou muito bacana o e-book. No final eu vou mostrar para vocês como é que ficou. E aí vocês comentem aí no comentário da live e-book, para vocês conseguirem ter acesso a esse e-book. Ficou muito bacana, muito completo, que dá para vocês terem uma ideia aí de como declarar. Vai ter todos os links para você acompanhar, que eu vou estar mostrando aqui, tá bom? Então, comenta na live, que eu espero que fique gravada, né? Comenta e-book para poder vocês receberem aí o link para vocês baixarem o meu e-book, né? Sobre como declarar as milhas aéreas, né? Ficou bem completo. Então, assim que você abre, você vai baixar o aplicativo de GCAP, você vai lá no site do gov.br, tá? O próprio site do governo tem lá o aplicativo de GCAP, você vai escolher, né? Tem de 2022, 2023, 2021, tem de vários anos, você vai escolher. Você pode fazer o de 2022, tá? Se você não fez ainda de 2022, você pode fazer, não tem problema. Você pode começar o ano de 2023 também da maneira correta. Também, então vale a pena você baixar o de 2022 e o de 2023 se você nunca baixou, tá? Em 2020, você baixando esse aplicativo, né? Você vai ter ali as opções, né? E aí você vai colocar lá em bens e direitos, você vai lá e colocar o nome, né, da operação, milhas aéreas e o mês que você está fazendo aquela operação. Eu faço dessa maneira, tá? Você pode colocar por venda, tá? O melhor, assim, melhor forma de declarar é colocar cada venda vai ter cada custo do milheiro e cada venda você vai ter o valor da venda. Eu faço da maneira assim, eu somo todo o que eu recebi no mês e coloco lá vendas de fevereiro e eu recebi lá, vamos colocar ali R$30 mil de vendas de milhas de fevereiro e coloco lá o valor do custo das milhas que eu vendi também, né? Vou mostrar para vocês aí como é que eu faço. Então, na verdade, eu vou colocar o custo da aquisição das milhas aqui embaixo e quando eu adquirir essas milhas, tá? Nesse exemplo, eu coloquei ali que eu adquiri início de janeiro de 2022, mas de fevereiro, né? Mas poderia ser adquirido em janeiro ou até ser do ano passado, não tem problema, tá? No ano de 2021 ou 2020, não tem problema. Você vai colocar aí a data que você adquiriu a maior quantidade dessas milhas, tá? É assim que eu faço. Então você coloca a data da aquisição das milhas, coloca o custo dessa aquisição, né? Pode ser uma somatória dos custos. É bom você ter esses controles bem, o que você faz, como você faz esses cálculos bem guardados, assim, numa eventual consulta, você ter isso para mostrar, tá? Então eu faço dessa maneira, né? Eu tenho minha média de quanto vale cada vez milhas e coloco aí o custo delas, né, de aquisição. Então são esses itens que a gente vai escolher. A gente vai colocar Brasil, colocar qual o mês que você, milhas aéreas e o mês que você vai usar, sujeito a registro público você coloca não, e escolhe aí, coloca a data e quanto valeu as suas milhas, tá bom? Então vamos para a próxima etapa aqui. Depois você vai colocar para quem você vendeu as milhas aéreas, né? Eu estou colocando aqui o CNPJ da Capo Viagens. Você pode colocar, né, o nome completo da Capo Viagens. Você pode colocar o nome da pessoa para quem você vendeu, para a agência que você vendeu, ou e colocar, né, cada adquirente. Você pode colocar mais de um, tá bom? Então é importante colocar aí as pessoas para quem você vendeu essas milhas. Ah, sim, mas quem eu vendi as milhas não declara, não faz nada. Eu falei, cara, mas não tem problema, você está
ele te pagou, saiu da conta dele para você. Você pode também ver na conta de quem você recebeu, às vezes dá para ver o nome, né, da empresa, e você pode colocar aí o nome de cada empresa que você recebeu. O ideal, assim, melhor é você colocar de cada empresa mesmo, né, e colocar as vendas que foram feitas. Tá? Então, você separar ali vendas, milhas aéreas, vendas de milhas aéreas, fevereiro, Capo Viagens. Vendas de milhas aéreas, sei lá, qualquer coisa milhas, né? Ou qualquer coisa turismo, ou outra empresa. Então, ou então uma pessoa, você pode colocar ali e fazer a declaração por pessoa, tá? Tá, o próximo passo, você vai colocar aí, colocou o CNPJ cabo, colocou para quem você está vendendo, aí você escolhe a natureza da operação, uma venda. Você está vendendo o seu ativo, né? E aqui você já diz o valor da venda, e pode colocar também, se a alienação foi a prazo ou prestação, eu sempre coloco que não, né? Geralmente eu coloco o valor, eu declaro no mês que eu recebi, né? Então, tem duas maneiras de você fazer, então por isso que também é até bom você conversar com o seu contador. Eu declaro sempre no dia que eu recebi, então eu coloco como se fosse recebido à vista. Mas tem gente que gosta de declarar considerando que ele vendeu, por exemplo, o cara vendeu em novembro e vai receber em janeiro. Então ele coloca, e aí ele pode colocar tanto a data que ele vendeu, colocando aí a prazo, ou com uma data que ele recebeu efetivamente, que é colocando à vista, como eu faço, né? Então, eu coloco sempre não nesse ponto, eu coloco sempre o dia que eu recebi, tá? Então, eu pego o dia que eu recebi e coloco ali como não. Né? E a data do dia que eu recebi o dinheiro. Então, eu coloco, eu recebi no dia 20 de 2 de 2022 e o valor que eu recebi. O custo de corretagem é 0. Aí ele até já deixa marcado, né, automaticamente aparece esse campo que a venda se foi menos de 35 mil. Então, se eu fiz uma outra operação nesse mesmo mês, né, se eu estou fazendo várias declarações no mês e a soma passar de 35 mil, então você tem que colocar sim. Tá? Então, você vai pagar imposto sobre tudo. Então, no caso, como é só uma operação que eu estou fazendo, né, eu coloco não e se já teve alienação parcial desse bem, se já foi vendido antes, né? Mas como, assim, eu considero que a milha foi vendida toda naquele momento, né? Então eu coloco não, né? Apesar de ter sido parte do seu estoque de milhas, mas não, porque o estoque de milhas, você vendeu aquela quantidade de milhas, né? Então, é assim que eu faço. Só mudar aqui para a próxima página. Pronto, agora aqui nessa parte, ele vai mostrar só um resumo do que aconteceu. Ele vai colocar lá o cálculo de como vai ser calculado o imposto, né? O valor da venda foi de 33 mil, o valor do custo da aquisição foi de 26 mil, e o valor líquido, né, considerando, porque ele desconta a corretagem, né, se tiver alguma corretora no meio, descontaria. Então, colocando o valor líquido, tem o seu ganho de capital, que foi de 7 mil reais. E aí, na próxima etapa, né, que é o cálculo do imposto, ele pega esses 7 mil, a alíquota de imposto de ganho de capital é de 15%, mas nesse caso, você vê aí, ó, fica zerada, então você não paga imposto. Então, você
teve um aumento no seu patrimônio de R$7.000 e você não pagou imposto, tá? Então, você ter vender, né, a quantidade de milhas ali perto de 35 mil, né, não passando dos 35 mil, é o melhor dos mundos. Então, você se você, né, como pessoa física, tentar se programar para fazer as vendas de uma forma que você não passe desse valor, é o melhor, né? Então você vai fazendo isso para que você não precise pagar esses 15% de imposto, tá? E o lucro, né, você vai ter que fazer o cálculo de quanto foi suas milhas para fazer você colocar a venda delas, o valor da venda. A próxima etapa é consolidação. Então, aqui, como vai aparecer aí, quanto foi o total de lucro, né? E quanto você tem que pagar de imposto. É um resuminho já pronto para ir para a próxima etapa. Beleza, mas esse mês você não pagou nada. Aqui você terminaria e você já poderia exportar para o seu imposto de renda de 2023, sem problemas. Tá? Então é bem tranquilo. Agora a gente vai ver o mês que deu, né, foi acima de 35 mil, né, que é o mês de março. Então, eu estou meio perdido aqui, cara. A minha equipe de marketing não fez tão bem as coisas aqui, e aí eu acabei me enrolando um pouco aqui, peço desculpa aí a demora. Então, beleza. Mês de março, né? Então, mês de março eu faço exatamente a mesma coisa. Então, coloco ali o milhas mês de março, o nome da empresa que eu vendi, já está até aí embaixo, né, que é a segunda etapa, que é os adquirentes, e o custo da aquisição, né? Nesse caso, o custo da aquisição foi de R$28.000. Então, é muito parecido, né, com o que eu mostrei agora de fevereiro. E seguindo aqui para a próxima tela, vou colocar, né, já coloquei os adquirentes, que é a Capipiás, o valor da operação, né, no caso de 36 mil, ele não aparece mais aquela opção, lembra que estava dizendo lá que foi menos de 35 mil, já nem aparece mais. Muito interessante, né? Então, não aparece essa opção de menos de 35 mil. Então, você já é obrigado a pagar o imposto sobre isso. E aí você coloca a data da venda. Então, você pega o maior valor que você vendeu. Eu coloquei dia 25/3/2022. E, né, vai ter que pagar imposto com relação a isso, né? Então aqui embaixo tem o cálculo da apuração, né? Então vai aparecer lá quanto foi que eu ganhei, né, de patrimônio. Então eu gastei R$36.000, o custo de aquisição foi 28 mil e o ganho de capital, né, foi de 8 mil. Então eu tive 8 mil de ganho de capital. Beleza, agora a gente vai para a próxima etapa. Então, agora os R$8.000 de ganho de capital, vamos para a alíquota, né, da multa, da alíquota média, né, do imposto, que é de 15%. O valor do imposto que vai ser devido é de 1.200. E é interessante aí que o valor pago também está como zero, tá? Então, você pode colocar já aí o valor pago de 1.200. Quando você coloca o valor pago aí de 1.200,
na hora de exportar isso para o seu imposto de renda, ele não vai cobrar mais o imposto que você já pagou, né? Porque o certo é você pagar já essa DARF. Então, na hora de exportar, você tem que lembrar de atualizar isso, se já foi pago ou não esse imposto, para aparecer lá na declaração, né, anual, já constando como pago o imposto. Então, eu até coloquei aí embaixo, tá vendo? Ó, o imposto pago aí de 1.200, que é a recomendação que eu coloco, você colocar aí que foi pago. Então, fica a dica aí para facilitar. Beleza. Agora, a consolidação, né? Então, foi isso que tivemos no mês de março, né? R$1.200, né? Foi uma quantidade de imposto que a gente tem que pagar naquele mês. E o total de imposto pago, que eu coloquei na aba passada, né? De cálculo de imposto. Então, ficou o total aí de 6.800 de lucro. Então, eu vendi mais, tive mais risco na minha operação e tive que pagar imposto aí de renda sobre isso. Então, não compensa, né? É muito bom você tentar ficar menos dos R$35 mil. Agora a gente vai ver, beleza, sim, mas eu não fiz isso ano passado. E agora? Como é que eu posso fazer, né? Você pode, vou mostrar aqui como é que fica como é que faz para pagar o DARF. Tá? Você vai aqui dentro do próprio aplicativo do Imposto de Renda, tem lá para você gerar o DARF. Esse DARF ele tem que ser pago até o mês subsequente da sua venda, né? Se você fez em fevereiro, você tem que pagar até até dia 31 de março, só que no último dia útil. Então, se 31 de março for sábado ou domingo, você tem que pagar no dia 29 de março. Então, é muito importante você ficar atento ali. Você tem que pagar no último dia útil do mês subsequente, tá bom? Então, aí você vai baixar, né, o DARF, e aí você vai poder imprimir e gerar, né, o PDF do DARF. Esse DARF você consegue pagar online em qualquer imposto. É assim, né, a cara do DARF. E você, né, ali estou escrevendo novamente, você tem que pagar até o mês subsequente à operação, tá? Agora, sim, beleza, poxa, eu não sabia disso, né? Ou eu sabia e não tinha dinheiro para pagar imposto, vou ficar devendo mesmo. E agora, o que eu posso fazer? Então, aí existe, né, um aplicativo, um site chamado Sicalc, que você faz o cálculo do acréscimos legais, né, do DARF que você não pagou. Então você vai lá no Sicalc e faz a declaração o preenchimento do DARF, né, da data que era para ter sido pago, e aí ele vai calcular os juros e as multas que você deveria pagar. Então, vamos fazer esse cálculo aí do mês de março, que a gente não pagou, né, que teve lucro ali de R$8 mil, né, e a gente teve que pagar 1.200 de imposto. Então, vamos lá ver como é que vai ficar, né? Então, eu coloco lá os meus dados, né, CPF, nome, data, né, de nascimento, né, e passa para a segunda página, que aí você vai colocar, né, qual tipo de DARF você vai estar pagando, né? Então, o DARF, o código é esse 4.600, dígito 3. Então, você escolhe ali de baixo e você faz esse cálculo da multa, tá bom? E olha só como a multa é pesada, né? Então,
aquele DAF, que era de 1.200, ele ficou em 1.000. Ele é de 1.200, aí eu preencho todo o DAF, né? Eu pego o DAF que era antes e vou preencher de acordo ali com o que é pedido, né? Então eu vou colocar ali a data de vencimento do DAF, o valor do DAF e vou mandar calcular, tá? Quando eu mandar calcular, todos esses links tem no e-book também, tá, pessoal? Eu deixei o link do Cicalc para ficar fácil, dado, né? Muito tranquilo para você fazer essa operação. Só digitar e-book que eu vou mandar o link para vocês baixarem aí o PDF, né? O livro. Então, fez todo o preenchimento, né? E aí vamos gerar a DARF nova, né? E aí, olha só o quanto de imposto que tem, né? A quantidade de imposto, de imposto não, de multa, né? Então, a gente teve uma multa de R$240 por não ter pago esse imposto, uma multa de 20% de multa, e o juros, né, de R$113. Daí, putz, quase 30%, né, de prejuízo por você não ter pago o DARF na data certa. Então, pessoal, tem que ter muita atenção, tá? Você passou de 35 mil naquele mês, até o mês seguinte você já tem que fazer o seu DARF, fazer o recolhimento do DARF e fazer o pagamento para não ter que ficar pagando esse absurdo de juros, tá bom? Então, aí você vai, na parte de... Aí você terminou, você pagou os impostos, né? Colocou ali dentro do imposto do GCAP que os impostos estão pagos, mesmo você pagando com multa, você coloca o valor sem multa. Por exemplo, ali, o imposto pago desse DARF, mesmo pagando ele atrasado, é o imposto de 1.200. Você não vai colocar lá que você pagou 1.553,78. Você não vai colocar isso, você vai colocar 1.200. Então, na hora de preencher ali, se você preencher, você coloca lá imposto pago 1.200. Isso vai facilitar muito na hora de você exportar. Vai estar lá, você não vai ficar devendo essas DARFs no outro programa. Então, tem que ter muita atenção nessa parte, tá bom? E aí, para você exportar, é só clicar ali, exportar para imposto de renda de 2023, desse ano, que vai começar daqui a pouco. E aí você exporta e vai estar lá toda a sua movimentação do imposto de renda. Fica muito, muito bacana. Os bancos agradecem porque eles vão saber o que vocês estão movimentando, qual é a operação que vocês estão fazendo, né? Quando vocês não fazem isso, os bancos não sabem, né? O que aconteceu, para quem você vendeu, o que está acontecendo com o seu dinheiro, se entra e sai de dinheiro na sua conta. Então, você declarando isso é muito bacana. Tá? Então, eu posso até, se vocês interessarem, né, e gostarem do conteúdo, fizerem uma outra live para mostrar como é que eu declaro os meus bens no imposto de renda, né? Isso aqui é do ganho de capital e depois vai para o imposto de renda, e aí lá eu declaro, eu vou exportar isso para o imposto de renda, e lá vai ter, né, meus bens lá todos, né? E eu declaro as minhas milhas como bens. Tá? Então, assim, eu virei o ano ali com 2 milhões de milhas da Latam, né? Então, eu declaro lá 40 e poucos mil de milhas da Latam, mais 1 milhão de milhas mais, 18 mil reais de milhas mais, considerando 18. Eu coloquei lá 500 mil pontos da Azul, coloca 20 reais, por exemplo, que é o preço de venda. Você pode colocar o preço de
preço de mercado, né, que vale as suas mídias. Aí você coloca lá quanto é o seu patrimônio. Aquilo ali é o seu patrimônio, que é o seu patrimônio em mídias, tá bom? Eu vou... Então, é bem simples, assim, não é uma coisa tão difícil, mas tem que fazer e muita gente tem muita dúvida e medo de fazer, tá? Eu coloquei lá se o pessoal tinha medo do leão, muita gente disse que tinha medo do leão e não fez, né? Então, é muito simples, você só precisa pegar, né, preencher o ganho de capital e vai estar lá. Então, é muito acessível fazer isso. Eu vou abrir agora para comentários, para quem quiser comentar algo sobre a pergunta. E vou lembrar vocês também que toda quarta-feira agora eu vou me comprometer para ter live às 19h30, toda quarta-feira, com conteúdos diversos sobre mídias, para vocês aprenderem a comprar e vender mídias, a ter a sua agência de viagem de mídias também. Então eu vou estar ensinando aqui de graça. Vai ter também o meu blog, em breve vai estar com conteúdos também diversos sobre mídias aéreas. Então me acompanhe, me siga aí para estar sempre atenado e aprendendo, né? Cada conteúdo legal que eu vou estar mostrando aí, né? A gente desenvolve ali o conteúdo para estar passando para vocês, tá bom? Vou ativar os comentários. Tem um monte de gente aqui, pô, muito bom o pessoal aqui que está participando, o pessoal que me conhece, né, de longa data. Eu vou começar a responder algumas perguntas, né? Teve uma pergunta aqui que foi durante a live, né? Vou colocar ela aqui na frente. Ótimo. O imposto decorrente da venda no mês, ele é distribuído pelo N? Eu não entendi essa do N. Aniversário, talvez? Ele é distribuído ficou um pouco confusa a pergunta, mas eu vou tentar traduzir ela, né? O imposto de venda no mês, de decorrente de venda no mês, ele é distribuído pelo... O imposto de venda, se você vendeu num mês, né, no mês seguinte, você tem que fazer a apuração dele, da venda que você teve das milhas, e você vai pagar o imposto da referente àquela operação. Então, todo mês você tem que verificar quanto foi quanto você vendeu de milhas aéreas e declarar ela ali no seu imposto de renda. Então, todo mês, até o mês subsequente, você tem que fazer essa declaração, tá? Então, teve muita pergunta legal aqui, né? Essa pergunta aqui. Comprei milhas pelo ano, né? O cara tinha perguntado. Então, deixa eu tentar entender. É distribuído pelo ano? Não, ele é distribuído pelo mês, tá? Então, você tem que declarar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro. Então, todo mês você vai declarar ali no ganho de capital, e cada mês que tiver mais de 35 mil você vai pagar, e o mês que tiver menos de 35 mil você não paga. É assim, é simples assim. Você tem esse limite de 35 mil reais para operações, para vocês não pagar o imposto referente ao ganho de capital. E o imposto incide sobre tudo, tá? Qual o valor do milheiro? Vou tirar só essa imagem para de compartilhar. Qual o valor do milheiro você considera para colocar no patrimônio? Então, quando eu coloco o meu patrimônio no final do ano, eu vejo qual é o meu estoque de milhas naquele determinado momento, no dia 31 de dezembro de 2022. Eu tiro um print, né, de todo o meu histórico, meu
meu saldo de milhas, né? Eu tenho saldo de milhas da Latam, da Smiles e de todas as contas que eu tenho. Eu peço para até a Rafael me ajudar, que é minha funcionária, eu vejo o estoque de milhas que eu tenho, e esse estoque de milhas que eu comprei com o meu cartão de crédito, com a minha renda, né, o meu patrimônio, eu declaro ele no meu imposto de renda. E eu declaro ele com o valor assim, que ele está sendo negociado naquele momento, mais ou menos. Tá? Que é um valor que é o valor do meu patrimônio, né, naquele exato momento. Então é como se a ação estivesse valendo aquele valor naquele exato momento. Então eu faço uma média da ação que está sendo, que está valendo naquele momento, e eu declaro aquele valor exato, né? Então eu pego ali, vamos colocar, né, a Latam estava valendo naquela época ali uns 26, mais ou menos, reais cada 1.000 milhas, né? Eu coloco lá o valor da Latam a R$26 cada 1.000 milhas. E somo e coloco o CPF de todas as contas que eu tenho. E coloco lá, eu vou fazer isso, se interessarem, né? Eu poderia fazer uma live bem específica, mostrando esses exatos dentro do meu bens e direitos, né? Como é que eu faço o bens e direitos das milhas, que fica bem legal. E as dívidas também que eu tenho para adquirir aquelas milhas, eu coloco no meu patrimônio também, com dívida, né? Porque, vamos supor, eu gastei R$50 mil com milhas aéreas. Poxa, mas meu patrimônio é 10 mil, como é que eu vou justificar isso, né? Então, você vai lá e coloca lá que você teve, você tem dívidas no valor de 40 mil, que é o valor que você gastou ali para acumular aquelas milhas, né? Então, você pode colocar isso no seu imposto de renda de uma forma que você justifica ali, né, o seu patrimônio alto, além do que você tem. Então é muito bacana, assim, você pode, né, colocar ali a sua dívida do cartão de crédito, você consegue ver exatamente a dívida que você tinha no final de dezembro, através do Bacen, né, você vai lá nossa, fugiu agora o nome, você consegue ir no cadastro do Bacen, né, e pegar todos tudo de cartão de crédito, até que você não usa, tem lá o limite e quanto você tem consumido naquele momento. Então, os bancos têm acesso a isso, tá, a esses valores, e você consegue ver esse valor exato e coloca no seu imposto de renda. Ó. Eu tenho lá dívida de R$40 mil, Banco do Brasil, do Banco do Brasil, e você consegue pegar lá pelo Bacen, né, nossa, fugiu agora o nome do aplicativo, do site. E aí você consegue pegar lá todo registrado do Banco Central. Então você consegue pegar lá pelo registrado todas as informações de dívidas do seu cartão. Então você coloca o patrimônio do seu banco e a dívida que você tem no cartão de crédito. E aí você consegue ali, vai dar uma tranquilidade para os bancos também saber que você sabe quanto você deve, né? Porque às vezes as pessoas nem sabem quanto ela deve, né? Então é muito bacana você fazer isso no seu imposto de renda. Vamos ver, teve perguntas agora boas aqui. Posso declarar os meses uma única vez no ano junto com os impostos de renda? Então pode, assim, isso é uma maneira que você pode fazer mas você faz em aplicativos separados, tá? Você faz no aplicativo do ganho de capital, que é o GCAP, e o aplicativo do IRPF é outro aplicativo. Então, você não consegue fazer dentro do aplicativo do imposto de renda, tá? Você só consegue fazer no aplicativo do GCAP e exportar para o aplicativo
do imposto de renda. Então você tem que fazer no aplicativo do GCAP e exportar. Tá? Fazer esse processo, você pode fazer exatamente agora em março, né, fevereiro, e fazer essa declaração e torcer. Se você não tiver gasto de pagar imposto, é melhor ainda. Então você faz ali, coloca o seu compra e venda de milhas, né, e fica maravilhoso. Vale muito a pena fazer. Vamos ver essa outra pergunta. Márcio: vendi em 22 e recebi em 23. Não declarei. Foi menos de 35 mil. Devo declarar no imposto de renda agora? Então, tem pessoas que consideram a data que a pessoa fez como iniciou a negociação. Eu não gosto de colocar isso, né? Eu coloco o momento que eu recebi. Por quê? Porque senão você às vezes está pagando imposto por uma coisa que você nem vai receber. Se a empresa falir ou tiver alguma coisa, não, você vai pagar, pode pagar imposto por uma coisa que você não recebeu. Eu não acho correto. Então eu sempre coloco, né, que no momento que eu recebi o dinheiro, e eu considero aquele momento como se fosse uma venda à vista, que eu tivesse vendido naquele momento as milhas que saíram da minha conta. Tá? Então, mesmo elas tendo saído antes. Então eu coloco lá que ela foi acumulada antes, né? E coloco a venda como tendo sido naquele momento que eu recebi o dinheiro na minha conta. Então é assim que eu faço. Eu coloco o valor, né? Então, nesse caso que você vendeu, eu declararia no mês que você vendeu, agora em 23. Você coloca no GCAP, você baixa o aplicativo GCAP de 2023 e declara no mês que você recebeu, agora de janeiro de 2023, e quanto foi que você recebeu ali e quanto foi que você gastou para acumular aquelas milhas. Tá? Então, não tem problema. Tá? Agora tem algumas perguntas que foram bem repetitivas, né? Como declarar a venda de milhas? Uma pergunta que o pessoal fala muito, né? A questão de wallet da Latam e tudo, né? É igual, tá? Wallet é a mesma coisa que vai ser como se fosse milhas, né? Então você coloca lá o valor que você recebeu por aquela wallet, pela venda, e agora e você coloca, né, quanto você gastou para ter aquele valor em wallet, né? Tipo, então você gastou tantos pontos para ter aquele valor, você considera o valor, o custo de aquisição, né? Você considera quanto. Eu considero sempre como se fosse tudo em pontos, tá? Eu não trabalho com wallet, mas é muito. Você pode considerar tudo como se fosse pontos. Então você coloca o custo que você teve para adquirir os pontos e o custo que você vendeu a venda, né? O preço de venda daquele valor que você usou os pontos. Então é bem tranquilo. Uma pergunta que foi bem legal, né? Qual o mínimo para declarar? Tem gente que assim acha, mas eu só vendi R$2.000, não tem por que declarar. Então, todo patrimônio que você puder ganhar no seu imposto de renda é válido. Então, você declarar, né, você vendeu R$2.000, R$3.000 em milhas, né, e se você teve um lucro aí de R$1.000, já é um lucro, já fica no seu imposto de renda, já é patrimônio seu, você já meio pagou imposto por aí, porque você seguiu a regra ali de vender menos de 35 mil, e aí você não precisa pagar imposto por isso. Então você tem sim que declarar. É muito assim, você está sendo assim bobo se não declarar, né? Porque você está deixando de ter patrimônio seu que você tem direito, né? Você já trabalhou por aquele patrimônio, você já fez a compra e a venda de milhas, então você já trabalhou por ele, e se você deixar de fazer, você está perdendo o dinheiro, né? Então, deixa eu ver aqui.
a outra pergunta. A pergunta até bem parecida, né? Não declarar imposto de renda, vale a pena declarar as milhas? Então, eu acho que vale. Por quê? Porque você vai estar ganhando patrimônio. Você declarando as suas milhas, o seu crescimento de patrimônio, é muito bom. Você já pagou imposto sobre aquilo, né? Mesmo você não pagando imposto, é como se você tivesse pago, porque você está tendo, você tem esse direito. Então você tem o direito de vender menos de R$35.000 sem pagar imposto. Então faz muito sentido você declarar isso e ter essa renda, né? Esse aumento de patrimônio. Então, com certeza, vale a pena declarar as milhas, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui. Posso declarar a venda de milhas do ano passado ainda? Então foi a mesma pergunta que o rapaz fez, né? Pode sim declarar em 2023. Virei um ano com muito saldo na wallet, preciso declarar isso? Eu declaro meu patrimônio em milhas, né? Que é isso que eu faço. Então, declarar wallet também, você pode declarar com quanto vale aquelas wallets naquele momento, né? Com o preço que é, considerando as milhas que você tem, né? Como se fosse isso. Então, eu declaro tudo, né? Tudo é patrimônio, tudo é bem, né? Mas assim, é muito patrimônio, eu não tenho esse dinheiro. Mas você tem dívida, né? Você tem que pagar cartão, você tem dívida. E aí você vai lá no registrado, vê as suas dívidas, você vai levar um susto, tá? Você consegue ver as suas dívidas no dia 31 de dezembro, e aí você declara aí o seu patrimônio, né? E aí você vai estar... vamos ver. Tá. Aqui, como declarar vendas de milhas? Essa pergunta já teve. A Renata entrou agora na live. A live espero que consiga ficar gravada, mas eu vou responder para você aqui. A dúvida: vendi para Hot Milhas, tem que fazer o recap? Então, você precisa sim fazer o ganho de capital. Você coloca lá, você vai lá e coloca o CNPJ da Hot Milhas na hora de declarar a venda, coloca o valor que você recebeu e coloca quanto foi essa venda e quanto você pagou pelas milhas, né? Então você vai conseguir ter o seu lucro, né, da sua operação e pagar exatamente aí quanto foi o seu lucro, né? Se foi menos de R$25.000 que você vendeu, você vai estar pagando ali, você não vai estar pagando imposto de renda e vai ter o seu patrimônio, né? Então vale muito a pena você declarar sim as vendas para Hot Milhas, né? Eu faço isso desde 2016, né? E é assim que eu faço. Eu não sou contador, vou até repetir aqui, eu não sou contador, eu sou engenheiro, tá? E eu tive que estudar, né, como declarar imposto de renda nas milhas aéreas, porque ninguém sabia como fazer isso. Então eu tive que aprender e fazer, tá? Então hoje, se você for perguntar para algum contador, muito contador não sabe como fazer. Você pede para ele assistir minha live, ele vai abrir a mente dele, vai falar, pô, o sim estava certo. Ele pode até dizer que eu estava errado, mas eu espero que se ele estiver errado, você comenta no comentário aqui também, tá bom? Fala, poxa, o meu contador lá falou que você falou muita besteira aí na live, tá tudo errado. Aí você me passa até o Instagram do seu contador, que vai ser muito bom conversar com ele. Com certeza eu tenho muito tempo que aprender também. Mas toda essa operatória, como eu faço, eu já conversei com o meu contador. Eu gosto de eu mesmo cuidar do meu imposto de renda pessoal, tá? O meu contador ele cuida da minha empresa, eu faço tudo bem da maneira que eu mais entendo como correto, tá? Então eu gosto de fazer minuciosamente para ter também o melhor resultado, né? E se me chamarem, eu vou responder porque eu que fiz, né? Então eu vou saber exatamente o que aconteceu. Então é muito bom. Vamos ver aqui. Opa. A Receita exige as notas fiscais do CNPJ quando lançamos para quem vendemos? Não exige nota fiscal.
tá? É igual uma operação de compra e venda de Bitcoin, assim, de criptomoeda. Não tem nota fiscal, né? Mas é bom você guardar todas as operações, os comprovantes, os extratos do seu banco, né? O quanto você recebeu. Então não exige a nota fiscal. Você tem como, tem o e-mail da Hotmart de quanto ele pagou, tem as negociações que foram para o WhatsApp, tem várias informações que vão estar. O e-book vai ser na live, só quando acabar que vai ficar gravado que você vai conseguir receber, tá, Márcio? Então, eu até esqueci de comentar, pessoal, no e-book vai estar tudo, assim como foi que eu falei aqui na live, vai estar bem resumido com os links para facilitar você entrar, vai ficar ficou bem bacana. Foi um trabalho que eu fiz que deu um pouco de trabalho, mas eu espero que vocês aproveitem e consigam ler bastante. Então, não tem essa questão de nota fiscal, não precisa. A Receita nunca me chamou, tá? Eu já movimentei muito dinheiro, assim, milhões de reais por mês, na época, né, em 2018, 2017, era muito dinheiro que eu movimentava. Então, assim, nunca tive problema, tá? E sempre declarando com ganho de capital. Tá? Essa é a maneira como eu faço e recomendo vocês perguntarem para o contador de vocês, tá? Também. Então, eu acho que acabou as perguntas. Eu consegui te responder, Viagem Tour. Então, não precisa de declaração. É bom guardar todos os comprovantes que você tiver, sempre. Tá bom? Isso vale para qualquer declaração, né? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz, assim, poxa, muita gente perguntando, interagindo nos stories também perguntaram, e eu fiquei muito satisfeito. Espero que a live consiga ficar gravada. Na live, né, você pode comentar nessa live que foi gravada o comentário e-book para você receber o e-book que eu vai mandar para o inbox. Você vai ter um link, você cadastra lá seu nome, só para a gente ter o seu contato, e você vai receber o e-book. Então, teve mais uma pergunta aqui, a Renata. Então, eu tenho que fazer o check-up e declarar também as milhas que eu tenho na conta. Então, as milhas que você tem na conta, você declara no seu imposto de renda, não é no GCAP. No GCAP você declara só as transações, tá bom? Então, obrigado aí, pessoal. Espero que vocês consigam usufruir, né, do e-book que eu fiz. A ideia é ajudar. Eu vou começar a dar conteúdos para vocês, para ajudar a comunidade aí de todo mundo de mídias aéreas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima quarta, às 19h30. Quem tiver alguma sugestão de live, pessoal, me manda no direct, pode me colocar aqui nos comentários também, que vai ser muito bacana. E a gente vai estar levando todos aí sugestões de live para a gente estar apresentando aí vários conteúdos para vocês, tá bom? Abraço, pessoal.